Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso querido NLCast. Eu sou o João e hoje eu tô aqui com convidados muito especiais. Agora, primeiramente, apresentar a vocês meu querido Marcilon Neto. Fala galera, obrigado Joãozão por estar aqui comigo, mais um podcast e hoje a gente vai falar de um tema muito bacana, mas cara, esse convidado aí, eu não conheço ele não, hein? Rapaz, acho que já tem algumas pessoas que conhecem ele, apesar dele ser um pouco querido, deve ter algumas pessoas que ainda não o conhecem. Hoje eu tô aqui, pessoal, mais uma vez com o nosso querido Raul Martins. Muito obrigado aí, galera, por estar me recebendo, dessa vez do outro lado da mesa, e eu tô ansioso aí para saber quais são as perguntas que vão rolar nesse podcast aí, os temas que a gente vai estar trazendo, beleza? Pessoal, hoje a gente vai falar de um assunto muito importante para quem trabalha com marketing, não só para o marketing, mas também para a vida inteira aí, que é SEO, né? Search Engine Optimization. E o Raul, que é um mestre, domina muito essa área, né? Nosso estrategista de SEO aqui dentro da Nova Legião hoje. Ele vai compartilhar conosco a sua experiência, né? Por meio das perguntas que a gente vai fazendo essa troca de experiências aqui. Meu querido, vamos lá, para a gente poder começar. Como que você definiria SEO hoje? A importância, né, para sites e negócios online da aplicação do SEO? Então, cara, hoje eu definiria o seguinte, o SEO para mim, ele nada mais é do que intenção de busca das pessoas. Se as pessoas querem saber de alguma coisa, seja produto, marca, dúvida, qualquer coisa, elas fazem pesquisas nas redes sociais, né, na internet, por aí vai. E aí que o SEO entra, com estratégias para poder otimizar esses resultados para trazer o cliente em primeiro do que o outro, que é a concorrência, né? Então, assim, principalmente quem está mexendo com prestação de serviços, né? Ainda mais com coisas que são muito buscadas dentro do Google, acho que é indispensável, assim, uma empresa não estar investindo um pouco do tempo e do dinheiro dela em SEO, assim. Raul, qual você vê aí, né, que você disse pra gente que é muito importante as pessoas utilizarem isso, e principalmente quando a gente está tratando de produtos ou serviços que as pessoas buscam por necessidade, né? É muito importante, porque isso vai, de certa forma, se eu estiver errado, você me corrija. De certa forma, o SEO ele vai facilitar com que o seu produto ou serviço chegue até aquela pessoa, é isso? Sim, exatamente. Só que aí muitos clientes, eles têm muita pressa de resultado. E esse é um dos motivos deles pagarem tráfego pago, porque eles não querem esperar um tempo de maturação aí de no mínimo 6 meses para estar aparecendo nas buscas e estar pagando para ficar lá em cima. E mesmo os que estão pagando no Google, né, se você não fizer um planejamento de palavra-chave igual o Marcilon já está acostumado até a fazer isso, né? Se você não fizer um bom planejamento de palavra-chave, você não vai cair nos termos que as pessoas buscam. Então, assim, até na busca paga, você precisa ter um conhecimento de SEO relevante para poder trazer mais resultados para esse cliente, né? A gente não vê muita gente falar de SEO, até nossos alunos mesmo, pouquíssimos conhecem o SEO. E você, a gente já conversou antes, no off mesmo, que a gente trabalha todo dia junto, né? Como que você estudou e como há muito tempo atrás que você já trabalha com SEO e como hoje você indica estudar e buscar o conhecimento pelo SEO? Certo. Antes da gente falar sobre isso exatamente, eu só quero trazer uma dúvida que é muito frequente, que você até abordou um pouco, que é por que a galera não pesquisa muito sobre isso? Por que é sempre tráfego pago, social media, e não chega o SEO na conversa, né? Um dos motivos é que um trabalho de SEO, quando você vai negociar com o cliente, você explicar que é um processo que tem um período de no mínimo 6 meses, já assusta ele. Por isso que o SEO, na verdade, quem contrata são empresas mais maduras no mercado, que são empresas que não é o jogo do tempo, é o jogo de o que é que vai me trazer mais resultados. Né? Então, por exemplo, você está gastando hoje em dia 10, 15 mil de tráfego para ter um resultado X. Se eu te falar que daqui 6 meses você pode cair aí para 7 mil, 8 mil de ads, porque o orgânico já vai estar assumindo essa quantidade de leads. Então, as empresas mais maduras, elas enxergam isso também, porque o financeiro é grande parte delas. E voltando à sua pergunta aí, como que eu comecei a desbravar isso, né?
Cara, para quem já me conhece tem um tempo, né? O Rodrigo já comentou em várias lives. Eu trabalho com o Rodrigo desde 2019, né? Comecei como estagiário e fui crescendo dentro do ecossistema do Rodrigo e do Marcos e tudo mais, das empresas lá, né? E uma das empresas que eu trabalhei foi uma startup deles, né? E essa startup, pelo fato de que a equipe estava crescendo bastante, né? Você tinha diversas pessoas para coisas específicas, né? Atividades específicas. E como o marketing era só eu e o Rodrigo e mais umas 2 pessoas, né? Que para rodar social media legal e tal, uma das coisas que eu peguei do Rodrigo foi justamente criação de blog, né? A gente sempre trabalhou, já fui redator e tudo mais. E aí, quando eu cheguei nessa startup, assim, o jogo mudou um pouco, porque não era mais escrever por escrever, sabe? Então, eu tive que estudar mais. Eu perguntava pro Rodrigo, cara, qual que é o intuito da gente estar fazendo isso, né? Você tem que ser um pouco curioso para saber o que tem por trás. Aí o Rodrigo, não, porque se a pessoa chega no orgânico aqui, a gente pode converter ela aqui, 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 aqui. Eu falei, qual que tem algum nome disso para eu estudar? Ele falou assim, não, é SEO. Aí ele me passava conteúdos para estudar, eu fui apaixonando. E aí a primeira paixão mesmo veio quando eu consegui colocar o meu primeiro artigo de blog em primeiro lugar. Que aí, não interessa onde você estivesse aqui no Brasil, você digitava lá como vender o ano todo, caía no seu artigo. no artigo da startup lá. Sensacional. E aí aquilo lá foi me dando gosto, né? E aí eu só fui especializando. E aí eu lembro até hoje, como se fosse ontem, o Marcos ele sempre foi encarregado da parte financeira, né? E aí eu pesquisando, eu cheguei nele e falei assim, Marcos, tem essa ferramenta aqui que eu queria que você contratasse, que ela é para SEO, vai agregar muito, que não sei o que, vai facilitar a minha vida, eu vou conseguir fazer mais coisas. Fiz o pitch todo da ferramenta lá. Aí ele falou assim, quanto custa? Eu falei, $99. E aí na época era uns 4 e pouco, era quase R$ 500 aí, né? Aí ele falou assim, R$ 500 essa ferramenta, Raul, você vai me dar resultado com isso? Aí eu falei assim para ele, eu tenho certeza que eu vou dar meu máximo com essa ferramenta, porque resultado a gente nunca pode prometer. E aí ele contratou. Raul, na sua visão hoje, quais são os principais fatores que vão influenciar, assim, no ranqueamento de um site, né? Como você estava citando agora há pouco sobre o seu primeiro artigo que deu certo. Você colocou em primeiro lugar no Brasil. Hoje, para você, um artigo e um site, quais são os principais fatores que fazem ele estar ranqueado em primeiro lugar? Certo, eu acho que antes de qualquer coisa, de qualquer prática que você for fazer, você precisa fazer um planejamento antes. Então, por exemplo, se é um artigo ou se é um site, você tem que fazer um planejamento de palavra-chave antes que faça sentido para aquele ecossistema. E esse planejamento de palavra-chave, ele também entra dentro do funil que você quer apresentar. Como a gente está falando de orgânico, vai chegar pessoas de topo, meio e fundo. Você precisa de estratégia orgânica para todo esse funil. Então, no site, que de topo de funil que eu posso utilizar? Que meio de funil eu posso usar? Que fundo de funil eu posso usar? Né? E artigo é a mesma coisa. Lembrando que quanto mais no topo do funil ele está, mais busca essa palavra-chave tem. Consequentemente, mais tráfego. Porém, a conversão no topo de funil ela é muito mais difícil do que uma de fundo. Né? Porque a de fundo a pessoa está mais perto de fazer a compra. Entendeu? Por isso que a gente usa muito essa estratégia de SEO no inbound, porque você atrair, relacionar, converter. Você atrai com conteúdo legal de topo, você relaciona com essa pessoa, né? Faz ela entender que ela precisa de tal coisa para solucionar tal coisa, e aí você faz a conversão no final, né? E Raul, cara, é muito bacana que você é publicitário de formação, né? Publicitário de formação, já foi redator, cara, e hoje faz um monte de coisa aqui dentro da Nova Legião. Lá atrás, só que eu quero entender uma coisa. Cara, para ser um profissional, um bom profissional de SEO, que hoje está em falta grande no mercado, existem outras skills que você precisa ter para ser o melhor profissional possível, para prestar o melhor serviço e, consequentemente, mais caro. Cara, na sua opinião, quais outras skills você precisa desenvolver para poder ser um excelente profissional de SEO, por conseguinte, o melhor profissional de marketing?
Cara, muito legal essa pergunta, porque uma das coisas que eu trabalhei junto com SEO foi o Growth Hacking, né? Que o Rodrigo, ele me colocava para escrever artigos sobre growth. Então, ao mesmo tempo que eu praticava a minha redação, praticava o SEO, eu fazia conteúdo dessa metodologia e eu fui apaixonando cada vez mais. E, inclusive, uma das formações que os meninos deram a oportunidade de eu estar fazendo foi a do G4, né? Inclusive, tem até aqui o símbolozinho aqui, que foi uma imersão muito legal, que com diversos profissionais, os professores são muito renomados, e deu para ver um pouco mais sobre aonde você consegue melhorar o seu negócio gastando pouco. Porque o growth nada mais é que você encontrar gargalos no crescimento, abusar deles para você crescer mais rápido ainda, gastando bem menos, né? E, cara, e no SEO, para você ser um bom profissional, você tem que encontrar esses gargalos também, né? Então, assim, eu sempre indico para todo mundo, já indiquei para você, eu indico para todo mundo aqui, cara, estude growth. Growth não vai atrapalhar em nada, só tem a acrescentar em qualquer profissional. Principalmente em tráfego, que você mexe com métricas também, você pode encontrar ali Gargalos, gargalo, e analisar elas de uma forma diferente e vai apresentar, tipo, até mesmo melhores resultados para o cliente, saber trabalhar melhor com a verba que você tem, né? E, Raul, trabalhando um pouco sobre atualidades, né, e futuro do SEO. Atualmente, na sua visão como profissional de SEO, quais são os conteúdos ou qual deve ser a forma que alguém que está se especializando em SEO deve se manter atualizado? O que essa pessoa tem que fazer para sempre se manter atualizado nas tendências do mercado, quando a gente fala de SEO? Certo, eu acho que a primeira coisa é a pessoa ser rato de atualizações do Google, porque esses updates que o Google faz, eles impactam muito no SEO, né? Inclusive, quem é profissional da área e que fica rodando, que tem clientes de SEO, em determinadas épocas do ano, o tráfego vai cair, porque é uma atualização do Google. E aí, se você já tem consciência disso, você pode trabalhar em cima daquilo com antecedência. E lembrando, SEO é tempo. Então, tudo que você está fazendo agora vai reverberar, não é da noite para o dia, demora um pouco, né? Assim, em questão de atualizações, até menos de vez em quando. Mas você tem que trabalhar com... Você não pode ser imediatista, de forma alguma, né? Então, você tem que estar ciente dessas atualizações do Google. E é muito importante que você tenha parcerias. Você conheça pessoas de outros sites. Você busque prospectar. Essa palavra prospectão, ela até funciona para o SEO. Porque tem uma coisa que chama backlink, que são links que as pessoas linkam no seu site, que essa prática aumenta muito a autoridade e, consequentemente, o ranqueamento. Então, se você tem networking de sites assim, para você poder fazer essa troca de links, criar conteúdos lá, eles criarem conteúdos no seu site, o seu crescimento vai ser muito mais rápido, mas muito, muito mesmo. Fique atento às atualizações do Google e sempre tenha pessoas para fazer networking para você poder fazer essa troca aí de links e tudo mais. Raul, agora foi essa pergunta, né? Ela vem para fechar, né, nosso podcast. E eu acredito, deixei ela por último porque considero ela muito importante. Cara, quais são as principais, né, consequências de negligenciar uma estratégia de SEO ou executar ela de uma forma inadequada? Se é que existe jeito de fazer uma estratégia de SEO de forma errada ou inadequada. O que eu, assim, pelo meu tempo de prática, né, cuidando disso, se você não for colocar esforço ou se você não tiver profissionais para você contratar e começar um trabalho de SEO, não faça. Porque nada pior do que você contratar um profissional de SEO quando você já tentou fazer coisa e deu errado. Porque você mexe muito com infraestrutura de site, com a autoridade sua no Google. Se você tiver com essas coisas bichadas assim, e for buscar um profissional, o trabalho vai ser muito maior. Por isso que, assim, se você quer fazer SEO, você tem que começar do jeito certo, né? Você tem que entender que é um trabalho que não vai te dar resultado do dia para a noite. Tem um tempo de maturação lá. Qualquer canal de orgânico, ele demora até 6 meses para começar a te trazer retorno. Isso aí é fato, qualquer canal orgânico. Então, se você não está disposto a passar esse tempo tentando, né, aplicando, não faça.
tá? Continua pagando seu tráfego lá, não tenta fazer isso. Agora, se você realmente quiser ter um crescimento orgânico sem depender do tráfego pago, né? Economizando aí no Ads, pensando a longo prazo, cara, então vai no SEO que é... Algo muito interessante, cara. É muito importante quando a gente fala sobre isso, justamente o que você falou, quando você for fazer, faça direito. E é muito aquela questão que a gente bate, né? Que é, se o empresário ou empresária, a pessoa que vai te contratar, por exemplo, ele não tem conhecimento adequado sobre estruturas de marketing, que é o que a gente bate muito aqui, exatamente. principalmente na nossa operação de serviços hoje, a gente fala, você tem conhecimento sobre estruturas de marketing? Tenho, beleza. Quando o empresário tem consciência disso, ele sabe que quero começar, vou começar com um profissional. Porque se eu for começar sozinho, ou eu vou fazer coisa errada, se eu não for me dedicar direito, ou então eu vou acabar bagunçando tudo. Então é melhor eu não começar. Muito interessante, Raul, nossa conversa, né? Marcelão, muito importante o ponto que você trouxe também sobre as formações. Eu acredito que vai agregar muito, tanto para os nossos alunos, para a comunidade que assiste a gente. Mais uma vez, Raul, foi muito bom ter você, ter sua companhia aqui, tá? Trazendo esse conhecimento pra gente. Pessoal, muito obrigado por estarem aqui. Raul, cara, é um prazer inenarrável aprender o dia todo com você, todo dia com você. João, meu parceiro de trincheira Exatamente. hoje. Obrigado. Obrigado, pessoal. Espero que vocês gostem. Deem um like de vocês. Comentem o que vocês acharem importante. Tirem as dúvidas de vocês. E, pessoal, não deixando escapar mais uma vez, se você tem interesse em saber mais sobre o conteúdo de SEO, aproveitar um pouco do que o Raul deixou para vocês ali sobre todo o conteúdo de SEO e conhecimento que ele tem, aqui abaixo você vai ter um link para poder adquirir, né, e assinar a Academia Nova Legião. Lá dentro nós temos um curso com mais de 5 horas totalmente voltadas para o curso que o nosso profissional Raul ensina sobre SEO e também trazemos conteúdo sobre Growth Marketing, prospecção, negociação, fechamento de contratos e vendas, coisas que vão impactar desde a sua agência e toda a sua vida no marketing. Um abraço e obrigado. Falou, pessoal.